Fala aí pessoal, Márcio Martinelli aqui para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar a respeito de impostos, mas mais voltado para a área de sistemas. Eu trabalho, como eu disse já em outro vídeo para vocês, trabalho com Dynamics da Microsoft, Dynamics 365. E hoje eu vou explicar um pouquinho como é que você configura os impostos no Dynamics, e como é que eles trabalham, como é que o sistema consegue identificar qual é o imposto certo que ele vai calcular. Tá? Eu vou fazer uma explicação breve, aqui conceitual, de como isso funciona no sistema, e aí depois eu mostro para vocês como é que vai ficar isso lá no sistema, tá bom? Esse já é para quem sabe um pouquinho do Dynamics, e aí deixa nos comentários se quiser uma coisa mais ainda básica, desde da configuração básica do imposto, que aí depois a gente faz mais um vídeo para vocês. Passo, assim, você tem que ter lá os seus códigos de imposto configurados. Uma vez que você configura os seus códigos de imposto, é onde você diz lá para o sistema, se é ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, imposto retido na fonte. Uma vez feita essa configuração, aí você vai criar as suas lógicas, usando os grupos de impostos para fazer as amarrações entre os impostos e a partir daí dar uma direção para o sistema, como é que ele calcula isso. Então, isso é mais conhecido como matriz de impostos, mas a matriz já é uma coisa um pouco mais avançada, A gente inicialmente entende o conceito e depois vai para a matriz de impostos. O primeiro passo, tem uma série de configurações que tem que ser feita, mas já indo direto para os impostos, você tem que ter os seus códigos de imposto cadastrados. Então, o código de imposto é onde você vai definir qual é o imposto, se é um imposto, se é ICMS, se é ISS, se é PIS, COFINS, IPI. E aí ali tem alguns parâmetros que são específicos do próprio imposto, se é um imposto retido, se ele é incluído ou não. Lá no código de imposto você também define a contabilização, o CST e mais algumas outras coisas. Tá? Então, uma vez configurado o código do imposto, aí você vai fazer as amarrações, é onde você começa a criar as regras, Que isso, esse conceito aqui, você precisa entender bem ele, para depois ir para uma coisa mais avançada, que é a matriz de impostos, Então, entendeu isso aqui, fica fácil para configurar a matriz de impostos. Então, a matriz de impostos é uma das coisas, vamos dizer que para o Brasil, é o coração do Dynamics, tanto do Dynamics 365, desde lá da versão mais antiga do AX, Que a gente tinha o AX, começou no Brasil o AX4, o AX 2009, 2012, 2012 R3 e agora estamos na versão 365. Esse conceito aqui, ele serve para todos, tá? Então, como é que funciona isso? Você tem o grupo de impostos e o grupo de imposto do item. O grupo de imposto, você vai pensar nele como se fosse no nível de cabeçalho. Então, já indo para o sistema ali, numa visão de sistema, você vai pensar que ele é definido no cabeçalho de uma ordem de compra, no cabeçalho de uma nota. O cabeçalho, ele trata o quê? A parte do cliente. Cliente é o fornecedor, tá? Então, pensou em cabeçalho, pensa na parte do cliente fornecedor. Então, aqui você vai colocar os impostos que variam de acordo com o cliente fornecedor. E aqui é o grupo de imposto do item, então você vai colocar os impostos que variam de acordo com o item. Tá? Então, vamos lá. Como é que na prática, isso como é que vai funcionar? Estou falando de um fornecedor. Esse fornecedor é um fornecedor de São Paulo? Então, o que é a primeira coisa que eu penso? É São Paulo, o fornecedor, o que varia? O que vai variar nele é o estado. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, quando eu pensar no grupo de imposto, que está atrelado ao cliente fornecedor, é no ICMS. Se ele é dentro ou fora do estado, importação, exportação. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é ICMS. Então, vamos supor que eu estou fazendo um cliente de São Paulo. Então eu vou pegar lá um código de imposto
ICMS de 18%. Tá? 18%. Aí eu tenho PIS, COFINS, que também para todos, em regra, né, para todos os clientes e fornecedores, geralmente eu tenho lá PIS e COFINS. Tá? Então pode ser aqui, né, 1,65 e aqui 7,6. Tá? Encontrei esses aqui. Eu sei que na maioria dos fornecedores, né, eu vou criar um grupo aqui então pensando em São Paulo e esse fornecedor cliente vai ter PIS e COFINS. Né? Vamos falar de fornecedor primeiro. Então, PIS e COFINS. E aí eu compro desse fornecedor itens de todos os tipos. Eu compro parafuso, compro uma peça que vai na máquina, compro lubrificante, compro uma série de coisas. Então, cada um desses produtos, dependendo da classificação fiscal, ele vai ter o quê? Um IPI diferente. Né? Ele pode ter um IPI diferente. Então, eu posso comprar do mesmo fornecedor um produto com um IPI 0, com IPI 5, com IPI 10, 15? Sim, posso. Então, aí eu vou atribuir a esse código todas as minhas variações de IPI. Então, IPI 0, IPI 5, IPI 10, e assim vai, tá? Então, aqui seria um cenário bem básico, né? Fiz essa configuração. Quando eu for fazer uma ordem, né, eu vou ter que definir os impostos do cabeçalho e em seguida eu vou ter os impostos do item. Então, eu posso ter numa mesma ordem, lá numa fatura, uma nota, né, eu posso ter vários itens nessa mesma fatura. E aí os impostos serão diferentes, pode ser diferente para cada item. Tá? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. No item, já eu vou pensar diferente. O que varia no item? No item, geralmente, o que vai mudar é o IPI. Né? Eu tenho o IPI, vai ser por item. Eu não posso ter um item que tem IPI 5 e IPI 10. Na verdade, sim, pode acontecer exceções, que dependendo do cenário, pode ter um IPI reduzido ou não, né? Vai depender do fornecedor, cliente, e aí a gente entra nas exceções. Né? Inclusive eu fiz um vídeo falando de ICMS, onde você entende um pouquinho das exceções. Tá? Então aqui, vamos considerar que eu tenho só um IPI para esse item. Então, aqui o IPI é de 5%. Ok? PIS e COFINS, eu tenho para todos os itens? Geralmente sim. Então, vou colocar aqui, PIS 65 e o COFINS 7,6. Tá? Estou fazendo um pouco devagar para vocês acompanharem o raciocínio. Né? Então, como é que você pensa na hora de criar um grupo de impostos? Né? Você tem que ir pensando dessa forma, construindo a sua ideia, né? Baseado no que varia entre esses grupos. E aí eu vou para o ICMS. Bom, ICMS, apesar de nesse caso, eu usei como exemplo um fornecedor de São Paulo, isso não me impede de comprar de um fornecedor da Bahia, de um fornecedor do Rio Grande do Sul. Né? Se eu encontrar um fornecedor em outro estado que tem um imposto mais vantajoso ou um preço melhor, né? Eu não tenho por que não comprar de lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar quais as possibilidades de ICMS que eu tenho. Eu vou colocar aqui, eu posso comprar, eu compro de São Paulo já, no nosso exemplo aqui, né? Então,
ICMS de 18% para esse caso. Eu posso comprar do Rio Grande do Sul? Posso. E aí, ICMS 12. E eu posso comprar da Bahia? Posso. Então, ICMS 7%. Até aqui, você construiu os seus dois, pensando individualmente, né? no fornecedor, um fornecedor de São Paulo, e aqui um item que pode ser comprado de qualquer lugar. Na hora que eu fizer uma ordem, né, uma venda lá, ou no nosso caso aqui uma compra, vou criar uma ordem de compra e depois faturar essa ordem de compra e calcular os impostos da nota fiscal. Como é que o sistema vai saber o que usar, né? Se é 5, se o IPI é 0, como é que o sistema encontra isso? Eu vou colocar esses dois grupos, né, no cabeçalho e na linha, e aí a partir disso o sistema vai encontrar quais os códigos eu tenho em comum nos dois lados. E aí ele vai calcular o imposto. Então, se eu pensar a partir do fornecedor, né, o meu fornecedor é de São Paulo, 18%. Então, eu tenho 18% aqui desse outro lado? Tem. Então, o que o sistema vai fazer? A caneta está falhando. Então, vou fazer com a preta mesmo. Eu tenho 18% aqui? Tenho. Então, ele vai calcular 18% de ICMS. PIS e COFINS, ele vai calcular? Tenho aqui e tenho aqui. Tá? IPI 0, tenho aqui? Não tenho. Então, o sistema não vai calcular IPI 0. IPI 5, tenho aqui? Tenho. Então, o sistema vai calcular IPI de 5%. IPI 10, tem aqui? Não tem. Cuidado, se você tiver o mesmo imposto dos dois lados, o sistema vai tentar calcular os dois impostos, ou vai te dar um erro que não pode calcular dois impostos para o mesmo item. Tá? Então, se ele encontrar essa combinação repetida para o mesmo tipo de imposto, você vai ter um problema aí. Então, aqui não tem, ok. Então, eu desconsidero esse daqui. E aí eu venho para esse outro lado, eu tenho o ICMS 12, não tenho aqui. Tenho o ICMS 7, não tenho aqui. Então, no final, como que seria o cálculo do imposto dessa nota? O sistema vai calcular 18% de ICMS, 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS e 5 de IPI. É isso. Tá? Essa é a lógica para você montar os seus grupos de impostos. Com base nisso, o próximo passo é entender como é que essa lógica vai ser aplicada na matriz de impostos. Né? Então, o que geralmente eu faço, eu começo pensando, colocando o grupo de imposto no fornecedor e o grupo de imposto no item, lá no cadastro do fornecedor e do item. Mas aí, tudo isso depende do cenário do cliente. Né? A maioria dos clientes hoje, o cenário brasileiro, para quem trabalha com impostos, sabe que não é simples. Então, muitos clientes exigem que você vá além dessa configuração básica. Você tem que ir lá para a matriz de impostos, aí às vezes você usa essa configuração aqui baseada na NCM do item e deixa a parte do grupo de impostos do cliente fornecedor para a matriz de impostos calcular. Então, esse aqui é o conceito básico para você entender antes da gente ir para o sistema. O próximo passo agora é ver como fica isso, como essa lógica se aplica no sistema.